Fala, minha tropa! Estamos começando mais um MCA Podcast, a voz da comunidade. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios nada mais nada menos que ele, André da Top Tech. Fala pessoal, tudo bem? Prazer imenso estar aqui e vou contar um pouco da minha história para vocês. Acompanha aí. Andrezão, pô, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer Tá é meu, aqui. irmão. Queremos que todo mundo ouça a sua história linda Vamos lá. e seja de inspiração, beleza? Bora começar? Só sou agora. Meu amigo, conta pra gente como que foi o começo de tudo. E o que passava na sua cabeça quando você decidiu começar a vender os relógios, acessórios, com uma mochila nas costas. Isso aí é surreal. Conta aí. Então, vamos lá. Eu era CLT, trabalhava em call center em São Paulo e eu vi um relógio no pulso de um amigo. Comecei a questionar, falei, nossa, que relógio legal. Daí ele falou, sabe quanto que eu paguei? Eu comecei a tentar acertar o valor. Daí ele falou um valor super baixo. Eu falei, não acredito. Aí eu conheci a 25 de março. Fiz uma tentativa com 4 relógios, não deram. Fiz uma segunda, não deu. Eu persisti na terceira, depois de alguns dias, aí começou a engrenar. Aí Pô, legal. eu trabalhava num call center com relógios. Aí chegava na época do meu vale, eu recebia mais dos relógios do que no pagamento da própria empresa. Só que eu vivia quebrando, porque eu vendia fiado, as pessoas demoravam para pagar. Aí eu comecei a pensar em um outro produto que fosse um valor menor, mas que eu recebesse antes. E aí foi assim que eu caí no mundo dos celulares, com a película de vidro na época, tava começando. Foi com elas. Sim, Já foi estreando ela, jogou ela pra jogo, sim. daí foi Nossa. pra cima. Era só película no começo. Sim. E aí, nesse momento de que você estava vivendo isso aí, conta pra gente o momento mais difícil do início dessa sua caminhada e o que impediu você de desistir. Ah, houveram vários, né? Você falando assim, agora eu me lembrei. Eu tinha uma CG. Tinha uma época que não tinha grana pra consertar o pneu, cara. Pra comprar um pneu novo. Vixe. E tipo, furou. Uma vez eu parei pra pensar, fiz as contas. Falei, nossa, tanto de remédio que eu já fiz nesse pneu aqui, dá pra ter comprado. Um pneu novo. Não juntava, cara, não juntava. Mas era isso, porque quando você é pequeno, assim, você quebra, né, cara? Você é a fênix. Porque você não consegue administrar direito o negócio. Então você recebe o dinheiro, você investe, as pessoas atrasam, você quebra, e assim. Até você furar essa bolha e começar. Tá. Em meados dessas situações de quebra, vai, cai, levanta, em que momento que você percebeu que não queria mais apenas vender na rua, mas construir um negócio de verdade? Quando que deu esse estalo em você? Então, isso também é muito louco, porque o que aconteceu? Eu pensava assim, bom, ao invés de eu ter uma loja aberta, eu vou atrás dos meus clientes. Então eu vou estar sempre prospectando. Aí com isso eu evito aluguel, evito colaborador. Só que aí a gente vai amadurecendo, né? E eu falei, mas pera lá, se eu tiver a loja aberta, se eu tiver funcionário e não estiver trabalhando, a loja vai estar trabalhando por mim. Então aí essa foi uma virada de chave, André, que na minha cabeça que eu comecei a parar de pensar no eu empresário. Porque aí não dependia só de mim. A partir do momento que você tem um negócio que depende só de você, você não tem um negócio. Entendeu? Boa. Então você tem que ter algo que rode, que gire mesmo sem ter você. Legal. E aí, você nasceu aqui, criado aqui, no Sim. CSA, famoso CSA Conjunto Santo Ângelo. Você que não sabe, CSA Conjunto Santo Ângelo. Mogi das Cruzes. E aqui? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou vindo da periferia e como você transformou isso em combustível para você crescer? Isso aí foi fundamental. Eu cresci ouvindo minha mãe falar que queria reformar a casa. Se você quiser beber água, fica à vontade, cara. Valeu. Até pra molhar um pouco aqui, ó. Cresci ouvindo minha mãe falando que queria reformar a casa. Quero melhorar essa casa, reformar. Só que entre outras coisas, mas o que me moveu de verdade foi a questão do não conformismo. Não conformismo. Todo o trabalho que eu entrava como CLT, eu sempre me dediquei a fazer o meu melhor, tinha reconhecimento, mas
eu sempre estava em busca de algo a mais para poder melhorar a minha situação e a situação da minha família. Situação financeira, social, enfim. Certo. Então, isso foi que me deu muito gás e Deus me ajudando para não acontecer nada comigo. Mas então isso era o combustível. Sim, eu falo pra galera hoje, né, que assim, o fato de você quebrar a casta, por exemplo, meus pais, né, me criaram, separaram quando acho que eu tinha uns 13, 15 anos, mas eu sempre quis o melhor, sempre quis, eu vi muita luta da minha mãe, e eu sempre quis dar uma condição melhor para ela, para minha família, enfim. Que na época eu nem tinha, mas eu já pensava, né, já era um projeto. Começava tudo aqui, né? Sim, Tudo na mente. as coisas acontecem em 2 lugares, primeiro na nossa mente, depois fora dela. Sim. Vamos lá. Você já teve medo de fracassar? E como que você lidava com a insegurança nesses momentos que você citou aí? De cai, levanta, quebra, volta de novo. Como você lidou com a insegurança nesses momentos de pouca venda e dificuldade financeira? Eu sou um cara meio controverso, meio contramão, porque assim, se você falar medo de fracassar, eu acho que pelo trabalho me consumir tanto, que eu nem considero trabalho, porque hoje é algo que eu amo, que eu gosto muito de fazer. O medo de fracassar eu nunca tive, nunca pensei nisso, nunca pensei. As dificuldades apareciam e eu pensava assim: eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que achar outro caminho, eu tenho que bolar outra estratégia, e sempre fui pensando assim. Então, referente a isso que você está perguntando, o medo de fracassar, eu nunca pensei nisso. Eu acho que quando você começa a pensar nisso, já é um caminho para que. E nesses momentos aí de pouca venda ou dificuldade financeira que você citou mais para frente, como que você lidava? Então, a gente precisa se reinventar. Porque se você está num caminho, tem uma diferença, né? Uma linha tênue, eu acho que entre você ser teimoso e você ser persistente. Sim. Porque você ser teimoso é algo que você está fazendo ali e você não vai conseguir. Não vai conseguir o resultado esperado. Agora, a persistência, eu acredito que é algo que você vai fazendo e que, por mais difícil que seja, você vai tendo um resultado, ou um caminho, ou uma luz que mostra que você vai conseguir chegar até aquele objetivo. Então, eu me considero uma pessoa muito persistente. E, na verdade, para tudo que a gente vai fazer, um dos pilares importantes para que dê certo é muita consistência. Uma coisa que eu ouvi, André, que a cabeça de empreendedor não para, né? Sempre está em movimento, porque é um alto e baixo uma linha muito tênue, é um alto e baixo muito rápido. De repente você está em cima, daqui a pouco tá embaixo, e você tem que criar uma ideia de sair do baixo para subir de novo. Sim. Você está sempre em movimento, né, o empreendedor. Então, mas na verdade, André, não é só o empreendedor, na verdade é a nossa vida, né? Se parar para pensar. Porque eu assimilei a ideia de uma roda gigante. Momentos que a gente está embaixo, subindo, no alto, descendo, e são ciclos, nada é para sempre. Felicidade é momento, não é um estado, né? Não é um ser eterno. Então, eu acho que a partir do momento que você tem esse princípio, você tem essa noção, e você também se cuida, que é muito importante, que é algo que eu, por exemplo, os cuidados que eu falo aqui são o quê? Corpo, alma, né, a mente. Isso são ferramentas essenciais que toda pessoa empreendedor tem que ter para ela se manter firme. Sim. Até máquina precisa de manutenção, quem dirá nós? Quem dirá nós? E conta aqui pra gente quais foram os sacrifícios que você precisou fazer para sair da mochila nas costas e para chegar até a sua loja estruturada. Agora a gente vai passar para outro patamar. Agora você sai da rua e planeja a loja. Então, conta aí essa história pra gente. Essa história é legal também, porque o que Porque aconteceu? precisou de muito sacrifício, né, mano? Pensa uma tomada de decisão dessa. Sim. É, no meu caso, eu diria até coragem. A palavra mais certa é coragem. Porque, como eu disse aqui, na época do pneu da moto, eu tava naquela. E para quem conhece um pouco, eu trabalhei no Extra, na Companhia Brasileira de Distribuição.
E aí eu saí de lá, mas eu continuava frequentando lá, porque lá tinha a parte do eletro, eu vendia os acessórios para os celulares lá. E aí até que um dia uma pessoa que tem um comércio, hoje ela não está mais lá, o comércio ainda existe lá, que é o restaurante, até mandar um abraço pro pessoal do restaurante Bata aí, Ricardo, fazer um merchan. Me sugeriram, você quer abrir um espaço aqui? Aí eu pensei na ideia, falei, quero. Aí ele me deu, isso era em abril. Só que falta de recurso, foi passando, até que eu tomei um ultimato. Se você não abrir em novembro, a gente vai passar para outra pessoa. Só que eu não tinha nada, André. Nada. Que legal, velho. Aí o que aconteceu? Eu combinei com o marido de uma vendedora do eletro, que ele fazia móveis planejados. Falei, se eu acertar uma venda, você me dá os móveis? Ele falou, dou. Acertei uma venda, depois de muito anunciar no Facebook, meu amigo fez a casa inteira planejada. E eu pensei que ele ia me dar uns móveis. Ele ficou enrolando. Falei, cara, faz o seguinte, me dá um painel canaletado, os ganchos e eu começo. E aí foi o que eu fiz. Ele nem fixou pra mim, cara. Eu tive que pagar um amigo ainda pra fixar. Até isso. Eu não tinha nem balcão, eu usava uma mesa lá do restaurante. Então, assim, gratidão ao pessoal do Chibata e a outros tantos que passaram por história. Deus sempre coloca pessoas na nossa vida, né? Pra abençoar a gente, né? Sim. Sempre coloca. Sempre. Todos que eu ouço alguma história, teve alguém que veio pra abençoar. Várias. Você, nesse momento, você teve mentores ou você aprendeu na prática? Qual foi o maior aprendizado que o empreendedorismo te ensinou? Tive sim. 2 amigos que hoje já não são tão próximos, mas até mandar um abraço para eles, o Wesley e o Thiago. Abração. Legal, hein? Não, gratidão. Que moral, hein, meu? Gratidão. Eu fazia reunião com os caras toda semana. Às vezes falava todo dia, os caras eram muito próximos. Muito. Foram meus professores, me pegaram pela mão e me guiaram. Legal. Então, assim, eu acho que é muito difícil alguém... Se bem que são momentos diferentes, né? Eu falo 9 anos de loja, mas tem mais uns 2 aí. Eu trabalhei na feira, sim, com esses produtos, sabe? Então tem bastante história. Só que, assim, pra falar que alguém aprendeu na raça, até aprende. Só que quando você tem mentores, ou quando você tem até uma consultoria para quem tem condição, ou uma mentoria, foi o caso do que eu tive aí, isso encurta o caminho, né, cara? Sim, verdade. Evita os erros. Facilita. E até questão do próprio fracasso, né? Porque às vezes você toma um caminho errado que às vezes, dependendo, não tem volta. Pois é. E qual foi o momento de virada do seu negócio? Aquela decisão, aquela atitude que fez tudo começar a crescer, de verdade. Conta aí pra gente. Então, como eu disse, tiveram vários momentos, né? Um deles foi assim... E aí eu já estava fazendo minha faculdade, eu sou formado em comércio exterior pela FATEC. Pô, legal. Um curso da área de administração, eu tive os mentores, então assim, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Verdade. Mas o que aconteceu? Eu já estava nesse primeiro ponto, e aí tinha um balcão, um quiosque de churros ao lado. O pessoal do Cubori, abraço também, gente boa. E eles saíram, né? E aí o dono do estabelecimento, que a gente era inquilino dele, eu ainda sou, chegou e ofertou, você quer essa parte, André? Só que, tipo assim, meu aluguel ia mais que dobrar. E aí eu falei, meu, como é que funciona? Ele falou, vou abrir. Pagava R$1.000, e ele falou, vai para 2.500. Eu falei, tá, mas como é que a gente faz? Se não der certo, ele falou, não, você trabalha primeiro 3 meses. Na verdade, eu não falei se não der certo, eu só fiquei pensativo. Ele falou, vamos fazer assim, você trabalha 3 meses por 2.000, se não der certo, você volta, fica só com sua parte, ou se der certo, aí você passa a pagar os 2.500. E aí eu lembrei de uma professora minha de contabilidade, que ela falou o seguinte, quanto mais você expõe, mais você vende. E é regra para tudo, André, tudo. Tudo e todos. E foi o que aconteceu. A minha exposição aumentou, minhas vendas aumentaram. Ali foi um dos primeiros passos, né? Foi legal. E aí depois veio a abertura de outras unidades, enfim. É isso. Você que está aqui acompanhando a gente no YouTube, muito obrigado. Já que você está aí e você não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí rapidão. Deixe seu like, deixe seu hype, compartilhe nos grupos da família, seus amigos. E você que ainda não segue a nossa página no Instagram,
MCA Podcast. Aproveita esse momento, segue a gente lá, curta, comenta e compartilha com seus amigos, grupo do WhatsApp, e é isso. Bora! Você quer divulgar a sua marca de forma autêntica e impactante? E aparecer de um jeito leve, real e direto, criando conexão com o nosso público. Se você tem um negócio, serviço ou produto e quer alcançar um público engajado, participativo e em crescimento, este é o momento. Pois aqui a gente acredita em conexões reais e em parcerias que fazem sentido. E aí, bora crescer juntos? Vamos fazer a sua marca crescer junto com a gente? André, vamos para falar de outra situação. O que mudou na sua mentalidade aqui? Quando o seu negócio começou a faturar alto? Você consegue trazer aqui pra gente? Ah, muita coisa. Muita, muita. Porque assim, o empreendedor, ele não tem que nunca parar de estudar, nunca parar de se capacitar. E isso não significa você fazer uma faculdade, mas tem várias formas de você aprender, modelando outras pessoas. Por exemplo, eu acompanho outros players grandes, né? Já tive contato com eles e de longe a gente consegue modelar isso. Então, assim, podcasts, livros, cursos livres, faculdade, enfim. Se bem que hoje em dia, a faculdade eu acho que também, apesar de ser um bom caminho, que serviu para abrir bastante a minha mente, ela hoje você consegue muita coisa com um curso mais específico para a sua área, que você deseja. Mas eu acredito que hoje tem várias formas, né, da gente tá se capacitando para poder melhorar nosso mindset, que é onde tudo acontece. Tudo acontece aqui, né? Em dois lugares, primeiro na nossa mente, depois fisicamente. E agora, quando tudo dava errado, qual era a frase, pensamento, motivação que você usava para continuar? Na hora que o mundo caía. Porque tem hora que o mundo cai. Todo mundo passa por isso, no empreendedorismo, aqui no podcast, na faculdade, na igreja, tudo. O que você usava? Qual foi para poder você continuar? Que te motivava? Então, foi o que eu falei. Eu só pensava assim, eu preciso me entregar mais, preciso fazer mais. E, graças a Deus, como um player que eu acompanho, que é o Joel, o trabalho devolve. Cara bom, cara bom. Então, meu, é isso, cara. Me entregar cada vez mais para poder ter mais resultado. E isso não falha, meu. Se você estiver fazendo da forma certa, da forma lícita, como ele diz, trabalho devolve. Isso é uma grande verdade. E agora, para quem tá hoje na periferia, sem oportunidade, sem dinheiro para começar, o que você diria para essa pessoa que tá te ouvindo aqui agora? Meu, eu vou falar o seguinte: eu vejo alguns garotos empurrando carrinho lá no mercado, que é onde é a matriz lá no Modular. E eu fico pensando, pô, esses garotos não poderiam estar direcionando o esforço deles para outra coisa que desse mais resultado, mais rápido. Só que é o que a gente estava falando, a pergunta anterior, que falta é o mindset, entendeu? Hoje eu acredito que assim, se fosse para começar novamente, se eu tivesse lá, eu comecei tarde ainda, uns 30, mas se eu fosse jovem, o segredo, que é o que o Flávio Augusto diz também, é o que? É margem, escala e recorrência. Se você quer alavancar, quer sair da sua casta, que eu digo, quer melhorar sua condição social, da sua família, você tem que sair da sua casta, você tem que pensar de forma diferente. Margem, escala, recorrência. Onde você encontra isso? Na internet. Forma física, como eu faço, dá para fazer? Dá, mas dá muito mais trabalho. Mas pela internet, então eu diria que assim, onde você nasceu não significa que é onde você vai ficar. Porque se fosse assim, a gente não estaria fazendo o que a gente faz hoje. É verdade. Nós fomos não conformados. Então, assim, você pode melhorar a sua vida, a vida da sua família. A questão é que você tem que começar a pensar fora da caixa, pensar de forma diferente, a ver o que as pessoas que deram certo fizeram para você fazer também. Tem vários caminhos para você fazer isso, entendeu? É não conformidade que vai fazer com que você se mova. Sim, mas hoje,
com a sua loja estruturada, você faturando alto, o que mais te orgulha? O dinheiro ou a trajetória? E por quê? Na trajetória, Sem dúvida, né? sem dúvida. O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. É, a gente foi acompanhando de um tempo para cá, me desculpa não trazer exatamente os números que eu até revisei lá, mas teve anos que a gente foi dobrando o faturamento. Em loja física, isso é absurdo. Pô, Ne- parabéns, cara. Obrigado. Eu Nesse, gosto de ver os amigos vencer. sim, e assim, nesse último ano que a estratégia não deu certo, mesmo assim, a gente cresceu 15%. Não é para falar que não deu certo, não correu tão bem quanto eu imaginava, mas nós crescemos 15%. Mas a projeção era para crescer 30%. Então, Sim. assim, a gente não brinca. A questão é, a título de ensino, de mentoria, se você fosse guiar alguém no mesmo caminho que você seguiu, quais os passos que você destacaria para as pessoas que estão te vendo aqui? Até os mais jovens. Tá. Toda empresa, ela precisa. O coração são vendas. Ela tem que ter vendas. Mas hoje, o que eu guiaria seria o quê? A parte financeira junto. Porque não adianta você vender, vender, vender e você não tem controle sobre o seu financeiro, Verdade. que aí pode vir a ser o seu grande mal, pode até quebrar. Então tem que ter controle. Uma vez eu estava com um amigo, gerente, o Sanger, abraço Sanger, gerente lá do Extra, gente Legal. boa pra caramba. E o Extra fez uma promoção e vendendo ele falando, quanto mais vende, mais margem negativa aumenta. Então assim, tudo você tem que ser muito estudado, entendeu? Quanto algo que eu aprendi também muito importante, margem, né? Não adianta só você faturar alto, você tem que faturar com margem. Faturamento é luxo, é ostentação. O que conta mesmo é a última linha, a rentabilidade, o que sobra. Sim. Então, focar em vendas e focar no financeiro. Por falar em financeiro, você começou com a mochila, Sim. correto? Foi crescendo, crescendo. Como que você se preparou para administrar um negócio que hoje fatura R$ 1 milhão? Então, Deu muito até, deu até estudo, para respirar, né? muito estudo. Como eu falei aqui, são anos. Hoje também eu estou cursando um MBA em finanças corporativas. Como eu disse, André, a gente tem que estar sempre em movimento, a gente tem que estar sempre se capacitando, né? E foi o que eu falei, eu nunca foquei, eu quero faturar 1 milhão, foi consequência. E graças a Deus, no ano retrasado, nós cravamos a marca. Pô, E nesse ano já foi, no ano passado, foi 1.150.000. Era para ter sido 1.300.000, só que a parte da estratégia não funcionou tão bem. E assim, é um orgulho para nós e mostra que a gente está no caminho certo. Só que foi como eu falei, não adianta você só vender sem se preocupar com o financeiro. A inflação subiu 15%. Se eu subir 15%, eu empatei. Entende? verdade. Então a gente tem que subir mais, que a projeção era os 30, mas é esse tipo de discernimento, de pensamento que o empresário, o empreendedor tem que ter. E a Sofia é guerreira com sei lá, né? Só a Sofia, André, ela vendeu 981.000 até esse ano, Não, ela tem cara até de. esse Ela tem mês. cara de. Ela é cria da casa com muito orgulho. Ela tem cara Entre de pessoa outros, assim que. O braço direito que a gente precisa. Ela tem cara disso aí. ela, o Robson, o Rafa, um abraço para todo mundo. Vamos lá. E o legado que você quer deixar para a comunidade, principalmente daqui de onde você cresceu? E os jovens que enxergam em você um exemplo de superação? Porque, pela sua história, meu irmão, você é um exemplo de superação. Qual legado que você Valeu. consegue deixar aí? Então, uma vez eu ouvi o Barack Obama falando que se não fosse a sociedade, nenhum negócio existiria. E é a mais pura verdade. Eu ainda não estou nesse nível dos empresários se dedicar somente ao altruísmo, retribuir, mas assim, eu penso muito nisso. A gente já conversou bastante, né? Verdade. Então, resumindo, tudo vem da sociedade. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que retribuir. E eu pretendo, através de parcerias, a gente conversando, fazer com que a gente possa cuidar das próximas gerações.
realmente retribuir através de projetos, né? A gente já fez algumas parcerias, mas Verdade. eu acho que seria isso. Ah, não sei, tem bastante ideia na cabeça ainda para Tem tempo, né? retribuir. Sim, sim, sim. Mas é isso. Todo empresário, profissional liberal, eu vejo isso como uma obrigação. Você tem que retribuir. Você tem que retribuir. Se você não retribuir, eu acho que é um tremendo do egoísmo. Sim. Também penso igual. Porque você tá na Terra pra cumprir um propósito. Sim. O propósito é servir, pô. Sempre Exatamente, André. servir. Essa é a É palavra. sempre estar servindo. É isso. Serve O hoje, resto serve tudo é amanhã, consequência. serve semana que vem, mês que vem, um ano que vem. Porque até bíblico, né? Que tudo que você planta, você colhe. E você tem que sempre estar plantando, porque se você não plantar, você não colhe nada. Exatamente. Aí você estagna, não planta, aí de repente não colhe. O que está acontecendo? Aí é aquilo que você sempre fala. O que eu preciso fazer? Você sempre pensa. O que eu preciso fazer? Como assim? Olhando nessa ótica, o nosso país hoje. Olha aí. Vai entrar, o carnaval está. As ruas estão lotadas, irmão. Sim, A gente vê no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube. O povo tá tudo se divertindo. sim. Olha, nesse momento que o país está enfrentando. Como se não houvesse amanhã, meu irmão. Em pleno inúmeros escândalos do INSS, do Banco Master, os ministros do Lula, a maioria deles todos envolvidos, e o STF atolado até aqui, ó, de corrupção. Qual a sua opinião sobre isso? Volto a dizer, o que a gente estava falando aqui, questão de cultura, questão de mindset, porque assim, as pessoas elas não estão, eu acho que não estão habituadas a acompanhar. Tinha uma época que até eu mesmo, eu não gostava nem de falar em política. Mas isso é uma coisa que não tem como você não estar atento, não falar sobre, não tomar partido, porque a gente depende disso para viver, Sim, entende? Então a decisão, na verdade, começa com a gente, porque é quem a gente coloca lá. As pessoas não veem, não têm noção do poder que elas têm, elas não têm ciência do poder que elas têm. Porque aí chega no próximas eleições, vem com um marketing super forte, manipula a massa, e aí elegem quem está lá, não gostam e vivem reclamando, mas elas não têm consciência que o poder de mudar isso está na mão dela. sim. E nosso povo, o povo brasileiro, uma visão geral, mas não generalista, né? Porque não confundindo, não incluindo a todos, mas a grande maioria, simplesmente a minha visão que eu tenho é que não se importa com isso. Então, assim, por que se vai tanto. A pergunta que eu faço: por que vai tanta gente pra rua pra comemorar o carnaval e não podiam estar fazendo alguma manifestação? Porque é impossível as pessoas que estão vivendo aqui hoje falar que o país está em ótima condição, uma condição boa para se viver. Nesse governo aí, a gente teve, eu acho que, uma implantação de 24 impostos. Quem que sobrevive assim, cara? E a A ideia do que migração você para o disse Paraguai. é o seguinte: é, falam que a culpa é dos políticos. Será mesmo? Porque eu acredito que a culpa é de quem vota nesses políticos. Porque a gente sabe que eles estão envolvidos em escândalos. Daqui a pouco eles se candidatam de novo e essas mesmas pessoas vão lá e votam nos mesmos de novo. Então a culpa não é dos políticos, a culpa é quem os coloca lá. Não é verdade? É, E pra mas você ter ideia, nesse assunto, ó, a notícia aqui é bilhões desviados. Que falta na segurança, na saúde, na educação, no saneamento básico. Provas não faltam, irmão. sim. Escândalos também não falta. Hoje saiu mais um escândalo. Lá no Rio de Janeiro. Polícia Federal entrou pra pegar o cara pegou a mala de dinheiro e jogou pela janela. A câmera de cima pegou a mala, espalhado dinheiro pra tudo que é lado. Olha só que situação. Mas a falta é vergonha na cara, falta coragem do povo de ir às ruas para protestar e não aceitar isso. O que você acha? Sim, também, porque você não, de alguma forma você tem que se manifestar, tem que reagir. Eu acredito, André, que as próximas
eu tenho esperança que nas próximas gerações vão começar a se conscientizar mais, vão começar a mudar. Assim espero. Por quê? Por que eu falo isso? Antigamente eles falavam da questão que um povo burro é mais fácil de ser manipulado, né? E eu vejo que de anos para cá a educação começou a ser mais acessível, né? Por exemplo, eu fiz faculdade pública, eu fiz FATEC, a minha mãe fez o ProUni, a minha irmã também. Então, assim, todo mundo começou conseguiu estudar através do governo. Só que isso faz com que as pessoas, pelo menos eu entendo, né? Pelo menos deveria ser, passem a ter mais lógica sobre as coisas, né? Um pensamento mais crítico. E essa é a minha esperança, de que mudando o mindset, o pensamento das pessoas, que eles consigam acordar e ver que não tá mil maravilhas. No entanto, eu vi também agora que tem vários, já vi várias empresas, a Lupo saiu do Brasil, foi pro Paraguai, Verdade. e já aumentou acho que em 27, 23% lá a produção, o faturamento deles. E tem um êxodo também de pessoas indo morar no Paraguai, que Verdade. era o patinho feio e agora tá Saiu a arrebentando. notícia, um monte de gente numa fila de carro Sim. para imigrar pro Paraguai. Olha que coisa. Que nível que nós chegamos. Entendeu? Então, assim, o pessoal acorda, a gente tá vivendo um absurdo e tá cada vez piorando mais. Imagina, 24 impostos. Não, assim, eu tenho a minha posição política, só que nenhum governo ele é perfeito. Só que também é só você comparar o que estava de bom, como é que estava a sua vida e como é que tá agora. É isso. E é isso. E nós vamos chegando ao final. O papo tá muito bom, gostoso pra caramba, aprendemos muito. Mas é isso. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Nós te agradecemos por estar aqui com a gente sempre. Se inscreve no nosso canal, curta, deixa um hype, deixa o like, compartilha. E você que ainda não nos segue no Instagram, vai rapidão, segue aí, curta, comenta e compartilha. E é isso, André. Deixa o seu abraço, seu beijo. A nossa câmera é sua. Bom, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, a minha família, famílias, meu amor, um beijo. É isso aí, Ravi, minha mãe, minha irmã, meu tio, meu pai, várias pessoas, a equipe Top Tech, nossos clientes, e é isso, gente. Gostaria muito de agradecer. Isso aqui é um retorno do nosso trabalho que a gente tem feito de forma ironia, e aproveitar a oportunidade aqui e dar um presente aqui pro André. Pô. E aí, pô, ganhamos um presente. Esse aqui ó, Top pra Tech, você. Ó. Vai lá, ó. Lá no açaí. E esse aqui pra sortear pra sua audiência. Nós vamos sortear, hein? Fica esperto aí. Deixar aqui no cantinho. Ai, ai, muito obrigado. Valeu, André. Mais uma vez quero te agradecer. Que sem vocês, isso aqui não vai pra frente. E junto com vocês, esse podcast, o MCA Podcast, a voz da comunidade, será o maior e o melhor podcast de Mogi das Cruzes. Com Deus sempre na frente. E é isso. Tamo junto. E esquece. Esquece. Isso aí.